João, capítulo 8, versículo 34. Você que está fazendo sua oferta, lembre-se de amor com adoração ao Senhor, e aí o Senhor estará te abençoando sempre mais. Livro de João, capítulo 8, versículo 34, é a leitura que eu gostaria de fazer para nessa noite meditarmos brevemente na palavra da verdade. Deus tem instrução para cada um de nós. Diga assim comigo: de escravo a amigo. Olha para alguém que está do teu lado assim, e fala para essa pessoa: você é escravo ou amigo? A palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 34, nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Em algumas outras versões diz escravo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga assim comigo, igreja: eu sou livre. E agora avisa o cidadão do lado, fala: eu sou livre. Isso você não fala, mas cabe, né? Mas cabe. Dá para você falar para a pessoa do lado assim: não tenta me escravizar não, que eu sou livre, né? Não tenta me escravizar não, que eu sou livre. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre nós nos tornarmos evoluídos. E esta evolução passa por transformação, e essa transformação, ela se torna necessária dia após dia. No livro de João, capítulo 8, versículo 34, nós vemos Jesus falando que muitos são servos do pecado. Ou em outras versões, NVI, aí por diante, fala sobre escravos do pecado. E a palavra de Deus traz instruções para nós que nós precisamos alcançar libertação. Que nós precisamos alcançar a libertação de tudo aquilo que tenta nos escravizar. E quando nós somos escravizados, existem dois personagens envolvidos: o que escraviza e aquele que se permitiu escravizar. Aquele que domina e aquele que permitiu ser dominado. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós descobrimos que houve sim a escravidão até mesmo do povo de Deus. Quando o povo de Deus saiu da terra prometida de Canaã, onde eles estavam, certa quinta-feira eu preguei sobre isso, onde eles estavam bem e procuraram coisas novas, eles encontraram escravidão. E quando eles encontraram a escravidão, quando eles encontraram a servidão baseada na escravidão, eles descobriram dura coisa: escravo não tem opinião, escravo não tem direitos, escravo não tem vontade, escravo não pode dar ideia e nem deixar de fazer. Escravo tem que fazer exatamente aquilo que foi proposto, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado. Quando uma vez nós estávamos, teve um evento dos jovens aqui na igreja, e eu até achei esquisito, né? E depois fui adquirir conhecimento, e a gente não é livre de participar de coisas que não estão tão certas, né? Era em alguns anos atrás, não era no tempo dos atuais, né? De repente começaram a assistir um filme nos jovens, e o nome do filme era Django Livre. E eu: mas que filme é esse, Django Livre? E fui assistir o tal do Django Livre. E era um filme forte sobre escravidão, sobre escravos. E aquele filme sobre escravos, e eu fui criar curiosidade para assistir. Nunca mais tive a mesma visão dos escravos, daquela visão daquele filme, para você que já assistiu, o tal do Django Livre. Porque o escravo, ele era obrigado a brigar, era obrigado a bater, era obrigado a fazer tudo, e se não fizesse, ele pagava altas penas. Havia um lugar onde eles colocavam os escravos, que eles chamavam Poço do Inferno. E naquele Poço do Inferno era uma caixa, tipo um caixão de metal, onde quem não obedecia, o escravo que não obedecia para fazer o bem, o mal, fazer o que o chefe mandava, era colocado dentro daquela caixa, e a caixa ficava ao sol por muitos dias. E ali o escravo ficava dentro daquela caixa por não fazer o que foi mandado. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: não se engane. Você não é escravo, apenas você se submete a escravo de algumas situações.
E aí, quando nós olhamos para dentro e para a luz da palavra, nós vemos que Jesus fala: ei, eu vos digo a verdade. Todo aquele que vive pecando, ou vive no erro, ou vive na ilusão, ou vive debaixo de escravidão, este está cometendo pecado. E ele se torna escravo do pecado. Meu irmão, o pecado tem o poder de nos escravizar. As pessoas têm o poder de nos escravizar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós estamos num período de bloqueio de coisas, quando aprisionam a gente, não se engane. Quando você está aprisionado, uma hora ou outra você vai querer sair. E quando você aprisiona alguém, uma hora ou outra essa pessoa vai querer sair. E aí nós vemos que a prisão, essa escravidão, essa escravatura, esse período de escravidão, nossa, hoje está feio o negócio da escravidão, hein? Mas esse período de escravidão, ele traz para nós o quê? Prisão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo te trouxe nessa noite, não para você ser escravo dele, mas para você andar junto com ele. Quando nós olhamos no Velho Testamento o povo escravo de Faraó, diz a Bíblia Sagrada que Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo que está sofrendo, o povo que está passando por dificuldades, Deus olhou do céu e viu que o povo estava escravo, e o clamor do povo escravo se achega até o céu. Ah, meu irmão, talvez você não esteja vendo as suas mãos acorrentadas, mas não se engane, o pecado pode te escravizar. Talvez você não esteja vendo que os seus pés estão presos em algum lugar e você não consegue ir e vir, mas não se engane, as pessoas têm o poder de te escravizar. E as pessoas nos escravizam muitas vezes com palavras. As pessoas nos escravizam muitas vezes com sentimentos. Ciúme causa escravidão. Possessão causa escravidão. Mortandade do espírito com as pessoas que estão ao nosso lado causa escravidão. Controle excessivo causa escravidão. Obsessão causa escravidão. Dinheiro causa escravidão. Controle de tudo e de todos causa escravidão. E nessa noite eu pergunto para você: você está escravo ou você está tornando os outros escravos? Porque das duas formas é errado. Das duas formas nós precisamos nos libertar. Mas quando nós olhamos para o escravo, quando nós olhamos para aquele que era escravo, ele recebeu em Cristo Jesus uma oportunidade. Ele recebeu em Cristo Jesus uma grande oportunidade de passar do período de escravo para servo, passar da escravidão para a servidão. Veja que o escravo só pode fazer o que foi proposto, mandado, nem mais e nem menos. Mas quando nós chegamos à categoria de servo, nós andamos um pouquinho para frente. Nós andamos no entendimento de que Cristo morreu na cruz do Calvário e nos salvou. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, traz um texto brilhante para explicar sobre a servidão. Diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Esse Filho do Homem que relata aí, fala sobre Jesus. Fala sobre um Jesus que não veio para ser servido, não veio para servir, mas veio para partilhar. Partilhar de uma servidão. Mas não se esqueça, é um processo. Ser servo é um processo. Jesus Cristo, no mundo de escravidão, ele morreu na cruz do Calvário para aqueles que eram escravos poderem se tornar servos. Pois o Filho do Homem, mencionando de novo, relata Jesus, veio para libertar aqueles que eram escravos. Nessa noite eu vim dizer para você que você pode ser um servo do Senhor Jesus Cristo.
Você pode ser um servo do teu Deus. Você pode sair da obra da escravidão, da obra que te aprisiona, da obra que te maltrata, da obra que te prende, da obra que te assola, da obra que te persegue, da obra que te obriga, da obra que te machuca, da obra que te ofende, para ser servo do Senhor Jesus Cristo. Através de o aceitar, através de receber essa nova vida. Sabe, meus irmãos, uma vez eu ouvi uma mensagem sobre isso, e a mensagem tomou o meu coração quando o pregador disse assim: ei, Deus, através de Jesus, te abraça do jeito certo. Ele trouxe essa menção, e eu não entendi. Eu vou pedir para você, Joel, chega aqui, você está amarrado aí ou está livre? Se é escravo ou é servo? Quer ver, ó? Deixa eu dizer uma coisa para você, deixa eu ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Tá gostoso o meu abraço? E agora? Tá gostoso? Eu sou fortão. Até quando você aguenta? Eu vou ficar até apertando, até você dizer chega. Deixa eu explicar uma coisa para você. Nunca deixe que a religião, nunca deixe que as pessoas, nunca deixe que a tua família te abracem de forma a te machucar e a te prender. Sabe por quê? Porque uma hora ou outra o braço dele cansa ou você deseja sair. Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, ele tira a gente da escravatura de você ter que ficar ao lado, e ele te abraça de uma forma que ele te transforma em servo e ele começa a servir você também, ou seja, um nível de servidão diferenciado. E aí a qualquer momento o Joelcio pode sair. Mas ele não deseja sair, por quê? Porque ele gosta do meu abraço. Você gosta do meu abraço? Pode ir. Porque ele gosta do meu abraço. Sabe por que tem muitas pessoas que não suportam ficar perto de Jesus? Porque a igreja abraça muito forte. Porque as pessoas abraçam muito forte. Sabe por que muitas pessoas não compreendem por que as pessoas não gostam de ficar perto de você? Porque você abraça muito forte. Porque você fala demais, o teu abraço da língua é muito forte. Porque você é muito crítico, teu abraço de criticar é muito forte. E quando o abraço se torna forte demais, começa a doer, começa a machucar. E aí a gente quer pular fora, a gente quer sair, a gente quer dar um jeito de estar longe. Mas quando o abraço é gostoso, quando o abraço é bom, tipo o abraço que eu dei no Joel, quando o abraço é bom, a gente quer o quê? A gente quer ficar abraçado, a gente quer ficar junto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só os escravos não têm poder de sair do abraço. Mas aquele que é servo, ele tem poder de ser abraçado e de abraçar. E quando nós estamos em um vínculo, ouça bem, quando nós estamos em um vínculo sem escravidão, mas um vínculo que nos torna servos, nós passamos a compreender que em Cristo somos libertos da escravidão e chamados para uma vida de servir, em um ato de amor e obediência. Em um ato de amor e obediência. Por que eu sempre cito o amor antes? Porque obediência sem ser baseada no amor se torna escravidão. Obediência sem ser baseada no desejo próprio é escravidão. Eu lembro quando eu ia para a escola, no Colégio Amanda, e aí eu tinha um professor, já faleceu o professor Vicente, de Geografia. Esse professor Vicente de Geografia, ele trazia os jornais antigos para dar aula. E ele abria os jornais, e ele pegava uma matéria e mandava a gente copiar a matéria do jornal. E era jornal velho já, era jornal velho. E de vez em quando o jornal estava rasgado, e ele brigava com a gente, ele xingava a gente. Mas se a gente fizesse tudo o que ele mandava, ele tratava a gente bem. Ele abraçava bem se a gente fizesse o que ele mandasse. Mas se a gente não fizesse, ele xingava a gente. Ele tinha uma reguinha de madeira que ele dava em cima do jornal, do jornal, fazia, pá! E ele falava assim, se fique quieto, e pá! Em cima do jornal. E aí eu comecei a reparar que aquelas pessoas que gostavam de escrever, gostavam de ler o jornal, gostavam da aula dele, elas se sentiam livres naquela aula, mas os que não gostavam tinham medo da régua. Você tem medo do quê? Porque aquilo que você tem medo te aprisiona.
Ah, eu tenho medo do diabo. Não, a gente não pode ter medo do diabo. Jesus Cristo nos libertou do pecado, Jesus Cristo nos tirou da mão do diabo, Jesus Cristo nos libertou de toda a opressão satânica, Jesus Cristo nos chamou de filhos, nos tornou servos, e Ele é o impedimento do diabo tocar em sua vida. Se você estiver abraçado com Jesus, o diabo não chega até você. Isso baseado no amor que Ele tem por nós. Quando nós olhamos para João 15:15, chega um período muito interessante, que diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, os chamo de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei, ou lhes tomei, ou lhes tenho feito conhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você vê nos 7 Passos da Vitória, nós conhecemos, eu já preguei sobre isso também, a história de Naamã. Naamã tinha levado ouro pelo milagre. Naamã tinha levado vestimentas pelo milagre. Naamã tinha levado um monte de coisa para conquistar o que ele queria. E o profeta não quis ficar com as coisas de Naamã. O profeta fala, viu, vai lá e mergulha no Jordão. E Naamã tem uma brilhante ideia. Naamã vai brabo embora e diz assim: não são por acaso os rios da minha localidade, Abana e Farfar, melhor do que os rios Jordão, do que o Rio Jordão? Eu não vou me banhar no Rio Jordão. Aí diz a Bíblia Sagrada que o servo de Naamã, não o escravo, o servo de Naamã, alguém que teria como falar, não só obedecer. O servo de Naamã olha para Naamã e fala assim: viu, pai? A Bíblia fala em algumas versões, pai. Viu, pai? Me diz uma coisa. Se porventura, o profeta te tivesse pedido tudo que você trouxe, ou mais coisas, você daria? E o Naamã responde, sim, eu daria. Mas ele te pediu então só para você mergulhar ali, não dá para você ir não? Por que você não vai lá e não mergulha? Só mergulhe lá. Meu irmão, quando nós temos pessoas escravas ao nosso lado, elas não nos ajudam, elas prejudicam, porque elas não abrem a boca quando o buraco está na frente. Mas quando a gente tem amigo que é servo, pessoas que nos amam, que nos ajudam, pessoas que estão conosco na caminhada para nos fazer evoluir e não para nos colocar para baixo, as pessoas elas têm o direito e de vez em quando até o dever de nos ajudar na caminhada. Aí elas podem nos falar, viu, se você for por aí, você vai cair no buraco, mas se você for por lá, vai dar tudo certo. Eu não procuro amigos escravos, eu procuro amigos que queiram caminhar comigo. Eu não procuro um cônjuge ou uma esposa, no meu caso. Eu não procuro um cônjuge que queira me controlar, me dominar. Eu procuro alguém que queira caminhar comigo. Eu não procuro uma igreja que me torne escravo. Eu procuro uma igreja que me abrace, que me ensine a caminhar direito. Eu não procuro uma sociedade alternativa ao qual eu tenho que agradar alguém para ser feliz. Eu procuro uma sociedade que eu possa ser livre e falar do amor de Jesus Cristo. Eu não sou escravo nem do pecado, nem de ninguém. Eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e servo daqueles que eu escolhi caminhar junto. Ou seja, nós precisamos ser, no relacionamento com o nosso irmão e com Deus, servos do que Deus tem para mim. E aí eu digo para você que quando nós olhamos para este texto, que fala no livro de João 15:15, porque já não chamo mais vocês de servos, nós chegamos a um novo nível. Eu já passei por 2 níveis, já falei sobre ser escravo e falei sobre ser servo. E quando nós chegamos no livro de João, no capítulo 15, no versículo 15, começa Jesus a falar, viu, vocês que me ouvem agora, não muitas pessoas, vocês que me ouvem agora, eu já não vos chamo mais de servos. Veja que excelente notícia, já não vos chamo mais de servos. Porque agora eu vos chamo de amigos. Tirou da escravidão, colocou na servidão e agora direciona para ser amigo. Tirou do período onde tudo dominava, onde se sentiam presos, onde se sentiam assolados pelo pecado, traz para a servidão. E agora neste exato momento fala, ei, agora eu vou localizar vocês de novo. Eu já não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. E aí ele muda essa localização. E quando ele fala isso, ele explica no texto. Ele fala porque o servo não tem acesso. Porque o servo, ele está ali para servir. O servo está ali para pôr a mesa, mas não senta à mesa. O servo está ali para organizar, mas não participa daquilo que ele organizou. O servo está ali para fazer e fazer bem feito, senão
não recebe a paga, não recebe o salário. Mas o amigo, ele não organiza. O amigo, ele senta à mesa. O amigo, ele participa. E aí, quando nós olhamos para esta caminhada, para essa jornada de transformação de caráter de escravo para amigo, nós precisamos entender que Jesus Cristo está nos tratando como servos nessa noite, para que um dia a gente consiga se tornar amigo. Ah, pastor, mas como que a gente consegue ser amigo? O livro de Apocalipse nos revela quando João viu um novo céu e uma nova terra, e disse para nós, olha, tem umas coisas que eu vi que não posso contar, tem outras coisas que eu vi que não entendi. O anjo fala para João, viu João, o negócio é o seguinte, tem umas coisas que estão acontecendo aí, que você não vai entender, você não vai compreender, e eu não posso nem te mostrar. Porque são coisas inefáveis, ou seja, coisas grandiosas demais, ou seja, coisas que serão escândalo para você, ou seja, coisas que você não vai compreender, que estão acontecendo ali. Deixa eu perguntar para você, dentro de sua casa você tem escravos, servos ou amigos? Porque o escravo faz exatamente o que você manda. O servo te ajuda e o amigo te conhece. Simples assim. Se você tem um cônjuge escravo, não se preocupe, uma hora ou outra ele vai embora. Não se preocupe. O cônjuge que é escravo, uma hora ou outra zarpa fora. Ai, pastor, onde é que está o texto de que se Deus uniu, jamais o homem separe? Pois é. Mas a Bíblia Sagrada também diz que nós vamos ser livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Se você precisa aprisionar o teu cônjuge, se você precisa aprisionar os teus filhos, se você precisa aprisionar as pessoas que estão com você, elas não querem estar com você. Quem precisa de corrente é porque não quer ficar. Quem precisa de cadeia é porque quer fugir. Quem precisa de amordaça é porque não quer ficar lá. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você tem servos dentro da tua casa, servos no teu ciclo de amigos, servos dentro da igreja, é uma beleza. Sabe por quê? Porque eles vão fazer exatamente algo que eles acham que é bom para você, eles vão te servir. Eles vão estar junto com você, eles vão dizer para você, olha, vamos por aqui, vamos por lá. É servo. Eles vão ajudar você na caminhada, é servo. Tem gente que tem filho escravo, e chama o pastor para cuidar dos filhos, de quem trata filho como escravo. Sabe o que o filho quer? Quer ir embora. Quem trata filho como escravo, a primeira coisa que o filho faz quando ganha uma graninha é vazar, é sumir no mundo. Eu vou fugir daqui, porque aqui eu sou escravo. A escravidão não permanece. Se você tem filhos servos, ele também vai querer ir embora, sabe por quê? Porque uma hora ele vai querer alguém servindo ele. Uma hora ele vai querer que alguém dê para ele aquilo que ele dá para você. Uma hora ele vai querer que alguém conceda a ele aquilo que ele concede a você. Não existe funcionário eterno. Uma hora ou outra o cara vai querer se aposentar. Ou uma hora ou outra ele vai querer progredir. Ou uma hora ou outra ele vai querer avançar. Não existe servo eterno. Uma hora ou outra vai precisar mudar de categoria. E aí, se você tem servos dentro da sua casa, você vai ter roupa lavada, você vai ter comida na hora certa, você vai ter tudo o que você precisa, mas você não vai ter com quem compartilhar o seu coração. Você não vai ter com quem compartilhar a sua vida. E isso é triste demais, porque quando você compartilha a sua vida com os servos, eles não vão entender, porque eles estão prontos para servir você. Aí você chega para um servo e fala assim, viu, estou desempregado. O servo vai olhar para você e falar assim, vou passar fome também. Se você tem servos em sua casa, você fala, a situação esse mês está difícil. O servo vai olhar para você e falar assim, estamos lascados, vamos morrer de fome. Se você tem um esposo que é servo teu, ele vai ficar esperando o que você tem a entregar. Porque servo espera o que tem a entregar, tanto para dar quanto para receber. Mas se você tem pessoas ao seu lado que são amigos, eles começam a ver o quê? A enxergar tudo. Aí o amigo começa a ver necessidade. Se você tem um cônjuge que você tem um relacionamento íntimo com ele, o dinheiro não é dele nem teu, vocês caminham juntos.
Se você tem uma pessoa que você é muito amigo dessa pessoa, não tem o problema de briga, confusão, porque um conhece o outro, já fala assim, não, eu não posso falar nesse assunto, porque se eu tocar nesse assunto vai dar encrenca, é melhor deixar isso para depois. Isso é amigo. Pessoas que têm um laço íntimo, pessoas que têm a revelação do que o outro faz. Livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Coloca na tela aí para nós. Diz assim a palavra de Deus: assim que se alguém está em Cristo, eu vou traduzir, não é mais escravo. Deixa na tela para mim. Que assim, se alguém está em Cristo, não é mais escravo. As coisas velhas já passaram. E hoje nós nos tornamos novo. Novo no quê? No caminho de servidão para nos tornarmos amigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, em Cristo nós somos transformados de escravos para amigos. Em Cristo nós passamos pela servidão para compreender o que é amizade. Em Cristo nós passamos pelo período de servir para compreender a realeza de ser amigo. Nessa noite eu gostaria de perguntar para você: você tem se sentido escravo de alguém? De alguma situação, de alguma coisa? É um sentimento ruim demais, ele aprisiona a gente. Ele aprisiona a gente. Certa vez eu estava me sentindo escravo de uma situação, e eu fui bonzinho com aquela situação. Eu estava me sentindo escravo no meu trabalho. E eu estava me sentindo escravo no meu trabalho, e eu tinha que ir daqui para Maringá, 3 vezes por semana, num uninho. Sem ar, sem nada. Por que no Uno não põe um tubo do motor para frente, só para o calor do motor entrar no Uno de madrugada? Nem isso tinha. E eu com o Uninho ia e voltava, e tudo era eu, tinha que levar, tinha que buscar, tinha que fazer, e tudo era eu, e eu estava me sentindo escravo. Eu cheguei para o meu patrão e falei: Bessi, estou me sentindo escravo dessa situação, eu vou vazar. Eu vou embora. Eu vou sumir daqui. Eu não quero mais essa situação para mim. Eu não vou ser mais escravo dessa empresa. O meu nome estava no quadro de sociedade. Por que eu tinha que fazer o que os outros sócios não faziam? E aí eu comecei a falar: não vou mais nessa situação, não vou mais nessa situação. E eu falei assim: eu vou dar 30 dias. Se a situação não mudar, eu estou fora. Eu vou embora. O cara olhou para mim, deu uma risadinha e falou assim: tá bom, vamos resolver a tua situação. Chegou no dia 29, eu entrei no escritório dele e falei: Bessi, viu, a situação não mudou, eu estou indo embora amanhã. O cara olhou para mim e falou: Bessi, você estava falando sério? Eu falei: sim, eu estava falando sério, eu avisei que se a situação não mudasse em 30 dias, eu ia vazar, eu ia embora. Deixa eu dizer uma coisa para você que está se sentindo escravo: bota limite na tua escravidão, tá bom? Porque quem não bota limite na escravidão e não informa o porquê está saindo do período de escravidão, nunca vai ser livre, muito ao contrário, ficará eternamente preso dentro de um relacionamento. Quando eu assumi a igreja, essa casa de oração como pastor titular, eu tinha na minha mente que eu tinha que fazer um pouco diferente. Eu dei um período de 2 anos. Eu falei assim para os mais chegados e para mim mesmo: se em 2 anos eu não conseguir tocar a igreja e eu me tornar escravo da igreja, como eu vejo que muitos pastores são, eu não fico, eu vou embora. 2 anos. Consegui não me tornar escravo, mas se eu tivesse ficado escravo em 2 anos, eu tinha ido embora. Gente, deixa eu dizer uma coisa muito importante para todo mundo nessa noite aqui. Não fique onde te tratam como escravos. Porque o único que tem interesse de dominar a tua vida é aquele que tem desejo de ter escravos. Ah, mas é que eu amo. Ei, não confunda amor com possessão. Não confunda desejo de proteção com desejo de ter escravos. Esses dias eu tive um problema com uma pessoa, deu umas pegadas mais firmes assim. Falei: você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer mais isso. E a pessoa olhou para mim e falou assim: desculpa. Quando ela falou desculpa, eu me senti um monstro. Aí eu falei: o quê? Ela: desculpa. E eu falei: não é para pedir desculpa, é para parar de fazer.
A pessoa olhou para mim e falou, então me desculpa, me senti um monstro, sabe por quê? Me senti alguém que estava escravizando alguém. Era bom o que eu estava fazendo para a pessoa? Para mim era. Supostamente libertador, protetor, uma proteção assim, sabe? Ai, deixa eu te proteger. Mas quando eu vi o que eu estava fazendo, e é referente a ministério, quando eu vi o que eu estava fazendo, eu estava vendo que a pessoa não ia ficar ao meu lado. Porque eu estava prendendo. E quem ama de verdade não prende. Muito ao contrário, solta para que possam voar juntos. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por amor. Por amor. Antigamente, nós tínhamos um processo aqui na igreja, da escola bíblica. Então, se você queria ser alguma coisa na igreja, você tinha que participar da escola bíblica. Então, se você quisesse tocar um instrumento, tinha que ir na escola bíblica. Se você quisesse ser diácono, diaconisa, voluntário, qualquer função dentro da igreja, você era obrigado a ir na escola bíblica. E eu lembro que um tempo eu fui o responsável pela relação da escola. Ô, missão difícil. Pegava a chamada da escola bíblica e ia conferir os músicos, se eles tinham vindo. Ia conferir as pessoas se elas tinham vindo. E se elas não viessem, eu tinha que ir lá e falar, viu, você não pode ser diácono. Essa semana você não pode tirar o serviço. Porque você não foi na escola bíblica. Não foi na escola bíblica. E aí, se você não foi na escola bíblica, você não pode tocar, você não pode cantar. E aí eu fazia esse duro serviço. Uma vez eu perguntei para o professor, falei, se você gosta disso? Ele falou, gosta do quê? De gente obrigada te ouvindo? Ele falou assim, como assim? Eu falei, não, porque todo mundo que está aqui, só está aqui por conta de ter ou fazer outra coisa na igreja. Ninguém está aqui porque quer te ouvir. Ninguém está aqui porque deseja estar aqui. Esses aí que estão te ouvindo, o pastor está obrigando eles a ficar aqui te ouvindo, rapaz. E você está achando que está abafando, mas a sala está cheia porque o povo está obrigado a estar. Eu lembro que o professor já faleceu, e o professor era muito gente boa. O professor olhou para mim e falou assim, será? Eu falei, verdade. Ele falou, vamos fazer um teste então para mim provar que você está errado. Eu falei, vamos. Depois que terminar a escola, nós vamos perguntar para alguns alunos o que eu falei. Eu falei, fechou, Chevette? Fechou, vamos lá perguntar. Vamos lá tirar a informação, se as pessoas estão ouvindo realmente o que você falou. E daí eu peguei, meu irmão, e chamei o professor, terminou a escola, a gente foi lá. E aí, sobre o que foi a aula hoje? O primeiro que a gente perguntou, ele olhou para o professor, olhou para mim, olhou para o professor, olhou para mim, e falou assim, pois é, eu estou com uns problemas lá em casa. E eu falei, viu? Eu avisei. Eu avisei que o cidadão não estava te ouvindo, ele não queria estar aqui. E aí foi. E daí chegamos no segundo, e foi a mesma coisa. No terceiro, a mesma coisa. Gente, tinha uns 15 naquela classe. Na classe onde nós estávamos. Uma pessoa sabia o que era o assunto da aula. Quer que eu conte para você? Quem que era? A esposa do cara. A esposa. Você tem certeza mesmo que você quer uma casa de escravos? Onde todo mundo tem que ficar dentro da tua casa, porque afinal de contas você é o poderoso, você é o grandão, você é quem mantém todo mundo? Você tem certeza mesmo que você quer ter uma empresa de escravos, onde as pessoas só estão lá por causa do salário? Você tem certeza mesmo que você quer ter uma roda de amigos de escravos, que tudo que eles fazem e dizem tem que ser de acordo com o que condiz a você, porque se fizer alguma coisa que não condiz a você, você já dá uma emburradinha, você já vira cara e já faz biquinho? Você tem certeza que você quer ter um cônjuge escravo teu? Que não ajude você a crescer, mas que só faça o que você está mandando? Ou só fique perto de você? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. O escravo, ele obedece na frente do seu senhor. Porque quando o senhor sai, o escravo planeja a fuga. Tem um monte de gente nessa noite planejando fuga do casamento. Tem um monte de gente nessa noite planejando fuga da igreja. Tem um monte de gente nessa noite planejando fuga do emprego. Quando você fala assim, estou procurando um novo emprego, uma nova oportunidade, 90% das pessoas que buscam um novo emprego e uma nova oportunidade, não é porque elas querem avançar, é porque elas querem sair dali mesmo. Eu preciso sair daqui.
Eu quero ir para um novo lugar. Porque aqui não tem crescimento. Sou escravo da empresa. Ah, mas pastor, como é que nós colocamos isso no campo espiritual? Ei, em Cristo nós somos transformados de escravos em servos e finalmente amigos. Mas o processo de servidão vai até a sua volta. E aí quando nós nos tornamos amigos, nós vemos que a obra do Espírito Santo se revela em nós. A obra do Espírito Santo se revela em nós. Como é que a obra do Espírito Santo se revela em nós? Quando a gente se torna amigo, a gente não fica por causa do milagre perto de Jesus, a gente fica por causa de Jesus, da amizade dele, do processo que nós passamos para nos tornarmos íntimos dele. Tem muitas pessoas que elas estão aqui nessa noite por conta do milagre, outras por conta da cura, do que o Senhor vai oferecer, mas aquele que é uma nova criatura, aquele que entende que as coisas velhas passaram, não deseja mais a obra de escravidão, ele aceita o convite para uma nova vida. A jornada de um coração transformado é fugir do que aprisiona e alcançar o que liberta. Eu não quero uma igreja que faça o que eu mando. Eu quero uma igreja que sirva ao Senhor Jesus Cristo com o intuito de entrar no céu e se tornar amigo dele, ver a obra revelada de Cristo em nós. Feche seus olhos, curve sua cabeça e responda para mim essa pergunta: você é servo ou você é amigo?